Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Depois de um longo período sem gravar, estamos de volta. Agora com o quarto trimestre, né? Glória a Deus. Chegando agora ao último trimestre deste ano, da lição bíblica dominical, onde nós vamos tratar sobre o livro do profeta Ezequiel, onde a lição tem por tema a justiça divina, a reparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Uma bênção de Deus para nossas vidas. Muitos comentaristas comentando, muitos professores comentando, né? Ao longo de tantos anos de escola bíblica dominical, não se tem relatos, né, de estudo da escola dominical falando sobre o livro do profeta Ezequiel e aquilo que Deus quer para a igreja nos dias de hoje. Uma lição rica, um estudo rico da palavra do Senhor, onde nós vamos estudar nesses 3 meses a palavra de Deus através da vida, das obras e da mensagem do profeta Ezequiel, em nome de Jesus. Lição de número 1, Ezequiel, atalaia de Deus. Lição de número 2, vem o fim. Lição de número 3, as abominações do templo. Lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. Lição de número 5, contra os falsos profetas. Lição de número 6, a justiça de Deus. Lição de número 7, a responsabilidade é individual. Lição de número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Lição de número 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Lição de número 11, a visão do templo e o milênio. Lição de número 12, imersos no Espírito nos últimos dias. E por fim, a lição de número 13, o Senhor está ali. São temas escatológicos também, a qual nós vamos aprender. Hoje nós estamos na lição de número 1, uma lição introdutória, né? Um pouco grande, por assim dizer, mas necessária, na qual nós estamos tratando. Iniciamos um novo trimestre e temos a imensa responsabilidade nesta aula, de apresentar o contexto histórico, social do livro do profeta Ezequiel, além de nos expor a detalhes importantes a respeito desta leitura profética do Antigo Testamento. Nós vamos falar ainda, né, resumidamente, da divisão da glória de Deus e do comissionamento do profeta Ezequiel, o atalaia designado pelo Senhor. Então nós vamos juntos aprender a palavra do Senhor nesse trimestre, começando de hoje. Eu quero que você nos ajude divulgando, né, a palavra através dessas videoaulas. Você que gosta da escola dominical, as aulas que têm feito algum efeito na sua vida de aprendizado, seja ela no âmbito espiritual, seja ela no âmbito de conhecimento. Então nos ajude divulgando este material, que tudo era para a glória do Senhor, para estarmos divulgando, pregando a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um. Peço as orações dos irmãos, nos ajude em oração para continuarmos com esse trabalho. Vamos estar dando início à lição de número 1, nesta que é datada do dia 2 de outubro de 2022. Texto áureo diz assim a palavra do Senhor: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. O que Paulo está dizendo é que não me glorio, né? Eu não posso me gloriar por pregar a palavra de Deus, eu não tenho por que me gloriar. Isso é uma obrigação, me foi imposta. Uma vez que Deus nos chama, uma vez que nós levantamos as nossas mãos, aceitamos a seguir Cristo, a própria palavra dele diz, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Não é imposta ao pastorado, não é imposta ao ministerial,
é imposta a todos nós pregar a palavra do Senhor, a ser um atalaia, e é o que nós vamos aprender na lição de hoje. Qual é o papel do atalaia? Aquele que é chamado por Deus para pregar a santa palavra, para poder pregar a palavra do Senhor. Ezequiel, o que está dizendo, a questão crítica textual. Nós temos algumas abordagens, interativas aqui. Nós vamos ver Ezequiel, por que você diz desta maneira, a questão cultural e literária. Ezequiel, o que você quer dizer é na questão hermenêutica e teológica. Ezequiel, qual é o significado desta mensagem para nós, na questão da aplicação. O livro de Ezequiel é muito riquíssimo, riquíssimo em aprendizado. Seria impossível trazermos tudo em uma só aula, seria impossível abordarmos todos os pontos, mas nós vamos tentar, dentro daquilo que nós podemos, trazer para você dentro desta aula. Isso aqui é só a ponta, por dizer assim, como diz um professor, a ponta do iceberg, para que nós possamos aprofundar dentro da palavra de Deus, dentro daquilo a qual nós temos. A verdade prática, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Então, o atalaia, ele tem um papel tanto de anunciar quanto de guardar e anunciar a justiça, o julgamento, como também as boas novas. Cristo, Deus, ele nos dá uma missão como atalaia. E essa missão nós temos que anunciar as boas novas do Evangelho, como também muitas das vezes o atalaia ele é chamado para anunciar o julgamento de Deus na terra, a nação, aquelas pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor, para trazer de volta a palavra. Vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 3, versículo 16, 21 e 27. Vamos, acompanha comigo a leitura. 3:16. E sucedeu que, o fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e as ouvirás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando, tu não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e a ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e a sua justiça que praticará não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não peca, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouviu, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Aleluia. Isso aqui nós temos, irmãos, uma abordagem muito séria quando se trata do atalaia, quando se trata do profeta, do enviado, do emissário de Cristo. Nós somos chamados a pregar a palavra. O que Deus está falando com Ezequiel através de Ezequiel? Se o ímpio está no caminho errado e você não anunciar, eu te mandar falar e você não falar, ele morrerá. E o pecado aonde ele vai morrer, o sangue dele eu vou requerer de você. Mas se ele ouvir, se você falar e ele assim ainda continuar no pecado, você livrou a sua alma. Porém, se você também avisar o justo dentro de uma pedra de tropeço, você não avisar a ele e ele tropeçar e cair, requererei o seu sangue. Mas se você avisar, eu
você livrou a sua alma. Ou seja, queridos, para nós é uma missão de suma importância. Nós, como ministro do Evangelho, qualquer um de nós, como pregadores do Evangelho, como atalaia de Deus nesta terra, nós temos a obrigação de pregar a palavra, nós temos a obrigação de ministrar o Evangelho. Como tem um ditado que nós ouvimos muito, doa a quem doer. A palavra, ela precisa ser pregada, a verdade, ela precisa ser pregada, porque uma vez que eu conheço a verdade, uma vez que eu conheço a palavra de Deus, aleluia, e eu não pregar para aquele ímpio, eu não pregar para aquela pessoa que está caminhando no caminho errado, ou até mesmo um justo que está prestes a tropeçar, e o sangue será requerido das minhas mãos. Deus cobrará de mim, cobrará de você, uma vez que nós não pregamos a palavra, mas uma vez que nós pregamos a palavra, uma vez que nós falamos a verdade, ainda que ele não creia, ainda que ele não acredite, nós livramos a nossa alma. Aleluia! É muito forte o livro de Ezequiel, é muito profundo o livro do profeta Ezequiel. Nós temos um plano de fundo, o mundo de Ezequiel, já entrando na introdução, o ambiente político. Ezequiel nasceu em um mundo turbulento e os principais personagens do palco do Antigo Oriente Próximo trocavam de papel e nações menores estavam desaparecendo de cena, Mudanças, mundiais. Ezequiel tem um papel de suma importância nesse cenário, onde a Síria, uma potência mundial dominante e conquistadora, estava em decadência. A queda do Império Assírio coincidiu com a iminência de Nabucodonosor em 625 a 605, sugerindo da obscuridade. Este homem não somente fundou uma nova dinastia na Babilônia, também lançou base para um dos mais brilhantes e ainda que breve impérios no mundo antigo. Se Nabucodonosor ou Nabucodonosor, em 605 a 562, que havia servido como general das forças babilônicas na espetacular vitória em Carquemes. Ou seja, nós estamos diante de um cenário a qual Jeremias entra agora, numa decadência do Império Assírio. Nós vamos ver a decadência de Jerusalém, no reinado de Josias, a qual nós vimos aí no 2 Reis 22, 23, do 1 ao 30, 2 Crônicas 34, 35. Ezequiel nasce durante o reinado de Josias, Josias foi o último descendente de Davi que de forma piedosa e devota a Deus governou sobre Judá, morreu jovem aos 39 anos de idade. É o nascimento de Ezequiel nesse período, O reinado de Joacás, em 2 Reis 23 em diante, Joacás reinou apenas 3 meses e foi deposto pelo faraó Neco, que colocou outras pessoas em seu lugar. O reinado de Eliaquim, ou Joaquim, por assim dizer, 2 Reis 23, 2 Crônicas 36, Jeoaquim foi empossado pelo faraó Neco e neste período Israel era uma nação vassala do Egito e mais tarde tornou-se a vassala dos babilônicos. O reinado de Joaquim foi breve e trágico. Judá estava vivenciando seus últimos dias de monarquia. O reinado de Matanias ou Zedequias, 2 Reis 24, 2 Crônicas 36, 11. Zedequias foi um rei rebelado que não ouvia o profeta Jeremias e nem o rei Nabucodonosor. Vivenciou a invasão babilônica e a queda de Jerusalém. Então nós entramos nesse plano de fundo, nós entramos nessa esfera a qual Jeremias nasce. Jeremias começa ali a viver e nós vamos ver aí agora Jeremias, vai começar o seu ministério profético. Jeremias começa agora num plano de fundo, Ezequiel.
num plano de fundo, né, de ambiente, um ambiente social de Ezequiel. Vamos ver o ambiente social que Ezequiel estava vivendo. Durante o exercício de Ezequiel como profeta de Israel, os judeus foram encontrados em 3 localidades principais: Judá, Egito e Babilônia. Ezequiel enfrentou uma audiência que estava desiludida, um povo cínico, magoado e irado. Não obstante toda a maldade e perversidade praticada pela nação de Israel, como adultério, idolatria, corrupção e violência, o povo esperava uma ação positiva de Deus. Os príncipes, profetas, reis e sacerdotes, bem como todo o povo, se desviaram, mas guardavam uma intervenção sobrenatural de Deus. Eles confiavam em 4 pilares centrais. Isso aqui é muito interessante, porque nós vamos ver um povo afastado dos caminhos do Senhor, nós vamos ver um povo, por muitas das vezes, avisado pelos seus profetas, nós vamos ver um povo envolvido na idolatria, nós vamos ver um povo envolvido na corrupção, na violência. Mas o que nos chama a atenção, que mesmo dentro de tudo isso aí, o povo estava esperando que Deus fosse livrar eles de tudo aquilo que estava para acontecer ou daquilo que estava acontecendo. O povo esperava uma intervenção divina, o povo queria que Deus intervesse, que eles não sofressem, mas que Deus os livrasse de todo o mal. Ou seja, o povo está em total decadência espiritual, o povo não olha mais a voz do profeta, o povo não vê mais o profeta como o profeta de Deus, o povo não ouve mais a voz de Deus, mas quer uma intervenção de Deus. E essa intervenção, que Deus entre, né, com a sua mão de poder, livre eles de tudo aquilo que vai acontecer, de todo o cativeiro. E não é assim na vida do povo de Deus. O povo de Deus, ele precisa entender que por muitas das vezes vai ser levado a cativeiro, vai ser levado para a Babilônia, vai ser oprimido por causa da sua desobediência. O pacto de Deus no Monte Sinai com Israel era o primeiro ponto a qual dos 4 pilares era o primeiro a qual o povo estava firmado. Não, mas Deus fez um pacto, né? Deus fez um pacto lá no Monte Sinai com o povo de Israel, que ele era o nosso Deus, que ele ia intervir. Mas Deus deixa bem claro, é na obediência, é na aliança. Deus, ele tem um pacto com o seu povo, Deus, ele tem uma aliança com o seu povo que anda na palavra dele e que obedece a sua palavra. O segundo pilar que o povo tinha, essa firmeza, era a posse de Deus na terra de Canaã. Deus falou que a terra de Canaã era deles, então Deus não ia tirar eles dali, não ia permitir que eles saíssem dali. O segundo pilar, a resistência de Deus em Jerusalém. E o 4º pilar, o pacto de Deus com Davi. Deus faz um pacto com Davi, e uma vez que Deus faz esse pacto, o povo está ali esperando se cumprir. Mas o povo vai passar por um momento difícil, né? Mas não houve. E eles esperam essa intervenção. E nós vamos ver que não houve essa intervenção divina, pelo contrário. O Senhor não só permitiu, mas enviou os caldeus como uma forma de punição para o povo de Israel. Na ótica humana, parecia que Marduk, o Deus da Babilônia, tinha prevalecido, onde estava o Deus de Israel, que havia permitido que tudo isso, né, cativeiro, destruição, acontecesse. O povo olha para o cenário agora, aleluia. Eu imagino o povo olhando, peraí, cadê Deus? Cadê o pacto que Deus fez? Cadê o tratado? Cadê a promessa que Deus prometeu? Deus não, o Deus agora, Marduk, agora foi superior ao Deus de Israel, não. Deus está falando, ó, eu entro no tempo certo, eu entro na hora certa. Vai ser preciso vocês passar por isso aí, vai ser preciso vocês passar. Vou permitir que os caldeus entrem, vou permitir que os caldeus sejam uma forma de punição para o povo. Aleluia. Então Ezequiel está vivendo e vai começar a viver uma caminhada longa, difícil, dolorosa, a qual muitos atalaias de Deus hoje, que se diz profeta, não querem passar. Não querem, né, sofrer.
Ezequiel sofre, Ezequiel é perseguido, nós vamos ver a vida de Ezequiel. E hoje não se vê mais o atalaia de Deus hoje, que se intitula o atalaia de Deus, ou profeta de Deus. Ele só está preocupado com os aplausos, ele está preocupado se ele vai ser aplaudido, ele está preocupado em levar uma palavra para o povo que o povo quer ouvir. Deus está falando que diz o Senhor, assim diz o Senhor. E quando Deus manda como atalaia, como profeta, precisamos levar a palavra do Senhor. Uma introdução ao livro do profeta Ezequiel. O título, o livro sempre foi chamado pelo seu nome, pelo nome do seu autor, Ezequiel 1:3, 24, que não é mencionado, né, em outros lugares. O escritor humano, por assim dizer, porque é escritor humano, porque quem escreveu foi o homem. A inspiração, né, o autor é o Espírito Santo, é o próprio Deus, mas o escritor é humano. Então, o nome Ezequiel significa fortalecido, endurecido por Deus, o que de fato ele foi para poder exercer o ministério profético para o qual Deus o chamou. Se o 30º, né, ao qual Deus chamou lá em capítulo 3, versículo 8 e 9, se o 30º ano de estiver relacionado à idade de Ezequiel, ele então teria aproximadamente 25 anos quando foi levado cativo e 30 anos quando foi chamado para o ministério profético. Era com a idade de 30 anos que os sacerdotes davam início ao seu início sacerdotal, de modo que esse foi um ano importante para Ezequiel. Então, aproximadamente aí 25 anos, né, com a idade de 25 anos, Ezequiel é levado, né, cativo, e lá dentro do cativeiro Deus chama a Ezequiel com aproximadamente 30 anos. Ele foi contemporâneo tanto de Jeremias, que era aproximadamente 20 anos mais velhos, como de Daniel, que teria mais ou menos a mesma idade que ele. A quem ele cita em capítulo 14, versículo 14 e 20. 28:3, como se fosse um profeta já bem conhecido, do mesmo modo que Jeremias 1:1 e Zacarias, também capítulo 1, versículo 1. Como Neemias 12:16, Ezequiel era profeta e sacerdote. Ezequiel e sua esposa, mencionada em 24:15 e 27, estavam entre os 10.000 judeus que foram levados cativos para a Babilônia em 597, 2 Reis 24:11 e 18. Eles viveram em Tel Abib, às margens do rio Quebar, provavelmente na região sudeste da Babilônia. Ezequiel escreveu a respeito da morte de sua esposa no exílio, mas o livro nada menciona a respeito da sua própria morte. De acordo com a tradição rabínica, ele morreu às mãos de um príncipe israelita cuja a idolatria ele repreendeu por volta de 560 de Cristo. Aleluia. Então, não foi fácil a vida de Ezequiel, não é fácil a vida do profeta de Deus. E eu estou falando aqui para você nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, a hora que você está assistindo. Profeta de Deus, ele não espera aplauso. O atalaia de Deus, ele não espera ser aplaudido, ele não espera ser ovacionado, não. O atalaia de Deus, ele foi chamado para pregar a palavra de Deus em tempos difíceis, em tempos bons, mas também em tempos difíceis. Independente da circunstância, nós precisamos ter isso em mente. Esquece, mas eu fui chamado para pregar a palavra de Deus e eu quero ser ovacionado. Não. Profeta de Deus, ele foi chamado para pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, por muitas das vezes, vai trazer confronto, vai trazer perseguição, vai trazer luta, vai trazer exílio, aleluia. Por muitas das vezes esse exílio nos vem como forma de solidão, por muitas das vezes nós vamos olhar, parece que nós estamos sozinhos, mas o maior é Deus que nos chamou para pregoar a sua palavra. A data aproximada, seu ministério teve início por volta de 596 ou 592 e se estendeu pelo menos 22 anos até 571 e 577. Querido, é uma aula introdutória, é uma aula de expositiva, não é uma aula mais expositiva, por isso a necessidade de tanta leitura, de tantas
de nós lermos tanto. Eu estou virando de lado aqui para estar lendo o material também, para estar acompanhando. É muita informação para estar gravando tudo na mente, né? Mas vamos lá. A composição do livro profético, a gênese de um livro bíblico, particularmente um livro profético como Ezequiel, deve ter envolvido ao menos 7 cuidadosas frases, e algumas das quais em si mesmas ocorreram em estágio. O evento profético, o profeta recebe uma mensagem de Deus. O evento retórico, o profeta transmite essa mensagem à sua audiência. O evento da transcrição, o oráculo é transcrito. O evento narrativo, a narrativa das circunstâncias do evento profético, a ascendência, né, a acrescentada ao oráculo transcrito, criando uma unidade literária completa. O evento da compilação, as suas unidades, o evento nominal. E aqui nós adentramos a visão de Deus no livro de Ezequiel. Nós vamos ver, já vimos, né, a trajetória, iniciamos a trajetória de Deus, de Ezequiel, através do profeta, através do chamado de Deus para a vida dele. Nós vamos ver a visão de Deus agora no livro de Ezequiel. Qual é a visão de Deus? Primeiro, a soberania. Deus está assentado como rei cósmico em seu trono nos céus, e por intermédio da sua carruagem celestial, seu domínio se estende às mais longínquas extremidades da terra. Nabucodonosor, em todas as nações, estão debaixo da soberania de Deus. A santidade, Deus não aceita a conduta pecaminosa do seu, portanto, julga e castiga o povo de Israel. O que Deus, aí o povo está vivendo, e nós voltamos um pouco aqui atrás, o povo está vivendo uma vida pecaminosa, o povo está vivendo uma vida de idolatria, o povo se afastou de Deus, mas quer ver a intervenção de Deus na vida dele. O povo está caminhando em caminhos tortuosos, mas quer clamar a Deus para que Deus livre das consequências que estão por vir, né? Eu faço menção aqui de uma palavra, e eu gosto dessa palavra, porque Deus, ele é soberano, Deus, ele é santo, Deus, a sua santidade vai além de todas as coisas. Não tem como eu clamar a Deus, esperar uma intervenção de Deus, uma vez que eu estou caminhando em pecado, uma vez que eu estou caminhando fora da presença do Senhor. Eu vou ter que assumir as minhas consequências, eu vou ter que assumir as consequências do meu erro, do meu pecado. E o povo de Israel não queria. O povo queria que Deus intervisse, e Deus fala: não, os caldeus vão entrar agora, os caldeus vai ser como forma de punição, vai ser como forma de julgamento. E terceiro, a fidelidade de Deus. Eu sou o Senhor, eu disse e eu farei. Nós vamos ver aí várias referências no capítulo 17, 24, 22, são muitas referências. Deus é, por definição, um Deus que age. Pode não agir agora, mas ele vai trabalhando, ele vai avisando, ele vai usando os profetas, mas cedo ou mais tarde Deus vai agir, e ele vai agir com justiça, ele vai agir com a sua santidade, ele vai agir com a sua soberania. Quarto ponto, identificação do povo de Israel. Eu serei o seu Deus e vós serei o meu povo, 11, versículo 20, e referências explícitas no próprio pacto. Deus é o Deus de Israel, o mantenedor do pacto feito com esta nação. Eu serei o seu Deus e vós serei o meu povo. Mas para mim ser povo de Deus, eu tenho que obedecer a Ele, eu tenho que andar conforme a palavra dEle. Ou eu preciso estar enquadrado, né? Quem se afasta de Deus sou eu. Deus, Deus não tem prazer de se afastar do homem. Deus não tem prazer de se afastar do seu povo. Mas Deus quer caminhar com o povo, mas o povo precisa querer caminhar com Deus. E quinto, amor e misericórdia. Por diversas vezes Deus verbaliza que não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18, 23, 33, versículo 11. Apesar do juízo iminente, Deus anuncia a restauração de seu povo. Lá no capítulo 33 a 48, Deus está anunciando a restauração. Deus está falando, ainda tem amor, ainda tem misericórdia para aqueles que se voltarem para mim, para aqueles que se voltarem para a minha palavra, para aqueles que me
obedecerem, para aqueles que entenderem que eu sou Deus de vocês, que eu estou aqui para guiar o meu povo. E quando o povo reconhece, nós vamos ver isso em toda a trajetória de Israel. Quando Israel se afastava dos caminhos do Senhor, a mão do Senhor pesava, as aflições vinham, as perseguições vinham, mas a palavra diz que quando o povo se humilhava, quando o povo clamava, Deus entrava com a providência, Deus entrava com amor, Deus entrava com misericórdia. Deus ainda quer entrar com amor nos dias de hoje, Deus ainda quer entrar com misericórdia nos dias de hoje. Só depende da nação, só depende do povo de Deus receber a palavra dele, obedecer a palavra dele, aleluia, andar nos caminhos dele, que o amor e a misericórdia serão alcançados na vida daqueles que temem e que obedecem a sua palavra. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Uma caminhada pelo livro do profeta Ezequiel. É rápido, quero deixar rápido aqui essa breve caminhada, um esboço do livro do profeta Ezequiel, né? O capítulo 1, os oráculos, o juízo contra Israel, lá no capítulo 1 ao 24, né? Nós vamos ver o chamado e a comissionamento de Ezequiel, o cerco e a ruína iminente de Jerusalém, a idolatria de Israel e a saída de Javé de Jerusalém, falsos profetas e anciões equivocados, a ruína de Jerusalém e os seus reis, a contagem regressiva para a tragédia. Aí nós pegamos do capítulo 25 ao capítulo 32, contra as nações vizinhas, contra Tiro e Sidom, contra o Egito. Capítulo 33 ao capítulo 38, nós vamos ver o papel de Ezequiel, nós vamos ver restaurando o papel de Javé como pastor de Israel, restaurando a honra de Javé em Israel, restaurando o povo de Javé e a sua aliança, restaurando a supremacia de Javé, restaurando a presença de Javé entre o seu povo na terra. Esse é um breve esboço para que nós possamos entender a palavra de Deus. Entramos no tópico 2, onde nós vamos ver sobre o profeta, né? Sobre o profeta, a sua identidade, a sua procedência, né? Nós estamos conhecendo nesta aula, mais uma vez repito, a vida ou um pouco da vida do profeta Ezequiel. Isso aqui é só para aguçar a nossa mente, é só para aguçar a nossa vontade de nos mergulhar mais fundo no livro do profeta Ezequiel nesse trimestre, né? Nesta oportunidade. É só um breve entendimento para que nós possamos criar mais anseio, mais desejo de buscar. A primeira visão, os querubins e a glória de Deus. Uma visão extraordinária, né? Uma visão extraordinária lá em Ezequiel 1,14. A primeira visão de Ezequiel é a de Deus, o rei, como respeito, a força e a maravilhosa. Nenhuma visão da glória em todo o Antigo Testamento se iguala à visão inaugural de Ezequiel. A própria visão começa com um vento poderoso, 1:4-6. À medida que a visão prossegue, nós vemos algumas criaturas muito bizarras ao redor do trono de Deus, né? Depois de descrições adicionais dessas criaturas, uma voz soa acima do firmamento e a seguir o próprio trono aparece. Capítulo 1, versículo 21 e 28. Pontos importantes. Primeiramente, a visão proclama a glória transcendente de Deus. Tudo sobre a aspiração proclama a glória de Deus. Segundo, a visão proclama a santidade transcendente de Deus, diferente dos deuses pagãos que se misturaram livremente com seres inferiores e, em geral, não se identificavam deles. Deus senta-se só em seu trono, separado de todos os seres. Terceiro, a visão proclama a soberania de Deus. Todos os seus servos são criaturas nobres, mas eles estão entronizados e o rei sobre todo.
Quarta, a visão proclama o interesse de Deus por seu povo. O Senhor ama os seus e não os abandonou completamente. Quinto, a visão proclama a presença de Deus entre os exilados. Deus está com seu povo, que, no entanto, não está definido em termos de resistência dentro da terra. E sétimo ponto, no aspecto prático e vocacional. Esta visão serve de visão para quem crê, para quem quer entrar no serviço divino, pois deve ter uma clara visão daquele quem serve. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Para aquele que quer servir, para aquele que quer ser um profeta, ele precisa ter essa visão, esse aspecto vocacional. Aleluia! As poucas informações, sobre a vida da pessoa de Ezequiel, nós acabamos de ver também sobre a identidade dele, o fortalecimento, sobre as suas profecias, o ano, como foi a sua trajetória, até iniciar-se agora o seu ministério. O comissionamento de Ezequiel, o atalaia e o pregador do evangelho. Aleluia! Nós temos o comissionamento, o atalaia e o pregador do evangelho. O que é uma atalaia? Atalaia, o substantivo soper, deriva de uma raiz comum, significando estar atento, observar, vigiar. Atalaia nada mais é do que estar atento, do que vigiar, do que observar. O atalaia, ele está observando. O atalaia, ele está olhando. Ele está ali, atento a tudo que está acontecendo. Pessoas escolhidas para o serviço de sentinela ficavam geralmente localizadas em torre de vigia, estrategicamente colocadas nos muros da cidade e telhados de guaritas dos portões, 2 Samuel 18:24, ou torres fora da cidade, 2 Reis 9:17. A responsabilidade dos atalaias envolvia prestar atenção cuidadosa aos movimentos do inimigo. Diante de um ataque iminente, eles tocariam a buzina ou o sofá, colocando os soldados em prontidão e os civis para se esconderem. Ezequiel 33, versículo 3 ao 6. O atalaia era um cargo de máxima responsabilidade e de altíssima confiança. Entenda, e eu quero que você entenda junto comigo, que o atalaia, ele não era qualquer um. O atalaia não era qualquer pessoa. O atalaia era uma pessoa de confiança. Ele era uma pessoa que ele estava ali observando. Ele não podia sair do seu ponto. Ele não podia sair da sua posição. Ele não podia largar, o seu ponto. Nós não podemos e trazemos para a nossa vida como atalaia, como ministro, como pregadores do evangelho. Nós temos que estar na posição de batalha, nós temos que estar na posição de atalaia, observando, aleluia, como nós observamos na lição do trimestre passado, as sutilezas que Satanás tem trabalhado. Nós temos que observar e nós temos que ir contra, chamando os soldados, chamando o povo, chamando a igreja para guerrear contra as investidas do inimigo, chamando o povo para vigiar, para guardar os mandamentos do Senhor. O atalaia de Deus, ele tem função, ele tem obrigação, ele tem propósito, e ele não é qualquer um. Ele precisa estar na torre de vigia, ele precisa estar vigiando, ele precisa estar atento. Aleluia! Quantos têm largado a sua posição? Quantos têm largado o seu chamado? Quantos têm largado o seu ponto, o seu foco, e tem se voltado para as práticas do mundo? Quantos têm aberto as guaritas da vida, deixado Satanás entrar? Ei, Jesus está chamando eu e você para estarmos na posição, para estarmos vigilantes, para estarmos atentos, para tocar o chofar e anunciar. Satanás não está brincando, o inimigo não está brincando, e ele está querendo nos atacar com
todas as armas, e nós precisamos, como atalaia, esquecer os aplausos, esquecer o aplauso dos homens, esquecer que nós não fomos chamados para receber aplauso, nós não fomos chamados para ser homenageados, não, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho requer prontidão, pregar o Evangelho requer ser perseguido, requer abrir mão de muitas coisas para a glória de Deus. Aleluia! Glória seja dada a Deus. As características do chamado de Ezequiel, o atalaia de Deus. Ezequiel é comissionado para anunciar a palavra de Deus e não a dos homens. Vou repetir para você entender bem. O Ezequiel é comissionado para anunciar a palavra de Deus e não a dos homens. Tem profeta hoje que se diz profeta de Deus, anunciando o que o homem manda, anunciando o que o homem quer. E Deus está falando, é profeta, é para anunciar a minha palavra. É profeta, é para falar o que eu mando. É profeta, é para corrigir, é para exortar, é para ensinar. Diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aleluia. Diz-lhe as minhas palavras. Ezequiel 3:4. O profeta é assim, proibido de acrescentar ou subtrair das palavras que recebe de Deus. Profeta não é para aumentar. Eis que te digo. Hoje é um negócio de eis que te digo. É tanta coisa hoje. E esquece de chegar e falar, ei, Deus mandou isso, é só isso e acabou. E Deus manda. E quando Deus manda, nós precisamos obedecer. Segunda característica, Ezequiel não está em Babilônia para ser um missionário transcultural. Isso aqui é muito importante. Porque Ezequiel agora está na Babilônia. Na Babilônia, Ezequiel não é chamado como profeta para o povo da Babilônia. Ezequiel não é chamado como profeta transcultural para várias culturas, não. Ezequiel é enviado por Deus para ser profeta e atalaia para a casa de Israel. Aleluia. Ele foi chamado para ser profeta para a casa de Israel. Terceiro, Ezequiel recebe um auxílio especial de Deus. Deus estava endurecendo a sua testa como a pedra mais dura. Em outras palavras, esse endurecimento era uma capacitação emocional para que Ezequiel não ficasse amedrontado, desanimado pela reação rebelde dos ouvintes. Aleluia. E isso aqui serve para mim e serve para você que nos está assistindo. Profeta de Deus, atalaia de Deus, nós precisamos pedir a Deus para que Deus endureça a nossa testa, a nossa fonte, para que nós não nos abatemos com a rebeldia. Aí o profeta Isaías diz, quem deu crédito à minha pregação? Isaías está pregando, o povo não está ouvindo. Isaías está pregando, o povo não está acreditando. Hoje o profeta de Deus que está pregando, o profeta de Deus que Deus está usando para corrigir, o povo não está nem aí. E por muitas das vezes até se abate. Não, ei, não é você se abater, não é eu se abater. Nós precisamos pedir a Deus para que Deus endureça, firma, nos amadureça contra o desânimo, contra a rebeldia do povo, porque nós precisamos anunciar a palavra de Deus, independente de quem vai guardar ou não. O que Deus está falando, se eles não ouvir, Ezequiel, se eles não obedecer, você pregou, o sangue vai ser requerido agora deles, você não tem mais, você já livrou, o povo não quer ouvir, eu estou pregando, pastor, eu estou pregando, Deus, e o povo não está ouvindo. O povo, você pregou, você falou da minha palavra, agora é eles e eu, é eu e eles. Aleluia. Primeiro, eu quero deixar a aplicação para nós nesse estudo. E a primeira aplicação, quem serve como um mensageiro de Deus deve reconhecer que o chamado vem de Deus somente. Nem a necessidade do campo,
nem os dons de oratória, nem quaisquer qualificações externas autorizam alguém a entrar no serviço divino. Além do mais, o Deus que escolhe seus servos também define a tarefa, escolhe o campo de serviço, fornece a mensagem e assume a responsabilidade de resultados. Aleluia! Eu sou doutorado, eu sou bacharel, eu sou teólogo do não sei da onde, então eu tenho um chamado para ser atalaia de Deus. Não. Nem a necessidade do campo, nem os dons de oratória, nem quaisquer qualificações externas autoriza alguém a entrar no serviço divino, se ele não chamar. Se não tiver um chamado dele, se não tiver uma preparação dele. É bom estudar? É ótimo aprender? Crescer na graça e no conhecimento, mas os meus cursos, né, a minha vocação, a minha oratória não me dá o direito de entrar no serviço divino se eu não tiver uma chamada dele como atalaia. Segunda aplicação, quem servir como mensageiro de Deus deve primeiro ter uma visão clara daquele que a envia. A menos que o servo de Deus entre no serviço divino com um sentimento de temor diante do privilégio de representar o glorioso Rei dos céus e da terra, e a menos que alguém seja convencionado da sabedoria de Deus sobre toda a terra e toda a história humana, o ministério pode ser um fardo. E é por isso que nós vemos muitas pessoas desistindo da sua caminhada, desistindo do seu ministério, porque entende-se que porque eu tenho um ministério, porque eu sou pastor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu tenho um PhD nisso, né? E ele não aguenta, né? Ele não consegue ir. Em terceiro, quem servir como mensageiro de Deus deve ser revestido pelo Espírito de Deus. Ezequiel era o profeta do Espírito, animado e capacitado pela infusão do Espírito Santo de Deus. Ele serve como um modelo para todos os que se levantarem na presença do Senhor e todos que estarem em seu serviço. Chamados e responsabilidades é a missão do atalaia. A profissão de Ezequiel, a posição de Ezequiel com o dever de sentinela atalaia se descreve como uma escolha divina. Deus escolheu. O peso que Deus coloca sobre Ezequiel é apresentado por intermédio de 4 cenários hipotéticos. A negligência do atalaia. O primeiro caso envolve uma situação em que Deus manda o profeta entregar ao ímpio a sentença legal de morte que já pronunciara: certamente morrerás. Caso ele não entregue a mensagem, será culpado do sangue. Segundo, obstinação do ímpio. O segundo caso é idêntico ao primeiro, exceto que o profeta entregou responsavelmente a sentença de morte e o seu aviso foi rejeitado. O justo desviado, né, é o terceiro caso que apresenta a responsabilidade de Ezequiel, e o desviado que se arrepende. Então nós precisamos entender esses 4 pontos de levar a palavra, de mostrar a palavra de Deus, né? Primeiro, como mensageiro de boas novas, nós temos a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus ao ímpio e aos desviados. Temos a mensagem que produz vida, e ai de nós se sermos calados. Ai de mim de você se calar, porque nós temos a oportunidade e nós temos a obrigação de anunciar a palavra de Deus, e a palavra de Deus que produz vida. Segundo, o salário do pecado é a morte. Deus punirá o homem inconverso pela sua perseverança em fazer o mal. A sentença é a morte eterna. Isso precisa ser pregado. Céu e inferno precisa ser pregado. Terceiro, a voz de um atalaia ou pregador do evangelho simboliza a graça de Deus alcançando aqueles sob a sentença de morte. Queridos irmãos, nós chegamos, ao fim dessa primeira aula, uma aula longa, uma aula expositiva, uma aula de exposição da palavra de Deus, de aprendermos sobre o profeta Ezequiel, Fica aqui um breve esboço. Tem muita coisa para nós aprendermos sobre o livro de Ezequiel, tem muita coisa para nós aprendermos sobre o profeta Ezequiel e sobre essa linda mensagem que nós temos
para aprender nesse quarto trimestre. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que Deus em Cristo Jesus te capacite como atalaia, como profeta de Deus, a mim e a você nesses últimos dias. Nós precisamos ser atalaia, nós precisamos ser profeta para ouvir a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, não aquilo que a humanidade quer ouvir, não aquilo que o homem quer ouvir, não aquilo que o homem manda, mas aquilo que Deus manda, que nós preguemos a palavra do Senhor. Aleluia. Só finalizando, o livro sempre foi chamado pelo nome de seu autor, ao qual nós já vimos na primeira parte. Aqui nós temos autor e data, né? Se no 30º ano, nós já vimos e aprendemos quem foi o autor, a data. Então tá tudo aqui para você. A lição tá bem explicada, né? O autor, o escritor da revista foi bem detalhista em muitos pontos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta hora, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa nos fortalecer em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo. Pai, nesta manhã eu quero te apresentar, Senhor, a cada ouvinte, a cada aluno que vai estar aprendendo, Pai, nesse quarto trimestre. Deus, nos ajuda, nos fortaleça, Senhor, para a glória do teu nome. Amém, Jesus.